Então seja bem-vindo a mais um conteúdo do nosso curso de NTSL. Vamos falar agora sobre o modo de execução do backtest, OHLC e Tick-a-Tick. Então, nós temos dois modelos de execução, tá? E você pode mudá-los nesse item aqui, ó, que é o modo de execução, tá? Então você tem aqui o módulo de execução OHLC e o modo de execução Tick-a-Tick. Como eu disse na aula anterior, o Tick-a-Tick está apenas para, nós podemos ver aqui informações, para ser mais preciso, né, que é o escolher entre o modo de execução OHLC ou Tick-a-Tick, disponível apenas para apenas um Profit Ultra, o modo OHLC Open, High, Low e Close, utiliza apenas os preços de abertura máxima, mínima e fechamento de cada candle para realizar os cálculos e simular o movimento das operações. Veja bem, simular, tá? Já o modo Tick-a-Tick irá utilizar exatamente o fluxo dos preços dentro de cada candle para executar as saídas limit e stop, exatamente no ponto que executariam em tempo real. Os backtest Tick-a-Tick têm um volume menor de dados históricos para execução, tá? Então, vamos ver aqui o que ele fala sobre o modo de execução backtest OHLC Tick-a-Tick, tá? Então, o Profit Ultra permite escolher entre dois modos de execução de backtest. Então, como você sabe, se você tem um Profit Ultra aqui em cima, você tem a versão. Eu estou usando o Profit Pro. O HLC ou Tick-a-Tick, como eu mostrei aqui para vocês, tá? Abaixo, explicamos como cada um desses modos opera e suas características específicas, tá? O modo OHLC, Open, High, Low e Close, que é basicamente o que nós temos aqui. Por exemplo, neste candle aqui nós temos o Open, a máxima, né? O Low, a mínima, e o Close, que é o fechamento, tá? Utiliza apenas os preços de abertura, máxima, mínima e fechamento de cada candle para realizar os cálculos e simular o movimento das operações, tá? Não quer dizer que vai ser preciso. As saídas limite e stop utilizam os preços de máxima, mínima e fechamento para simular as execuções. Como os movimentos dentro de um candle não são considerados, porque ele utiliza apenas todo o histórico, né? Ou seja, você precisa ter um candle fechado para ter até mesmo o fechamento, né? Por exemplo, a gente tem um candle aberto. Você tem o fechamento dele? Não. Você pode ter a máxima, você pode ter a abertura, que já é definida, né? A abertura sempre vai ser o primeiro item, né? Por isso que temos aqui o open. Aí ele considera que foi feito o a high, depois a low, né? E depois o close. Então, se você tem um candle aberto, você não tem o fechamento ainda. Nem a máxima e a mínima, porque isso pode ser alterado. Pode ser que o preço suba e gere uma nova máxima, né? Então, como os movimentos dentro de um candle não são considerados, as simulações são menos detalhadas em relação ao fluxo real de preços intraday. Em caso de ordens stop ou gain, ou seja, ordens de stop ou alvo, né, stop loss e stop gain, o movimento do preço é verificado com base nos níveis OHLC, né, do candle. O modo Tick-a-Tick utiliza exatamente o fluxo dos preços dentro de cada candle para simular as operações. Isso garante maior precisão ao refletir como as ordens seriam executadas em tempo real, tá? Então, garante maior precisão, mas não precisão completa, tá? Permitindo simulações de saídas, limite stop nos exatos pontos, isso aqui eu já desconfio, não é uma verdade, eu garanto para você, em que seriam executados durante o pregão, porque é uma simulação. E o pregão, ele já tem a sua fila de book, uma série de coisas, né? Então, assim, é muito difícil você falar que é exato os pontos, né? Eu não acredito nisso. E eu posso garantir para você que não é. Você vai ter muita dificuldade em conseguir gerar um backtest 100% nos exatos pontos. É muito difícil, a não ser que dependa da sua estratégia, seja uma estratégia com base em candle diário, né, OHLC. Agora, candles que entram e saem no mesmo candle é muito complexo, tá?
Em simulações OHLC, o backtest pode concluir que um stop ou um gain não foi atingido ao avaliar apenas os preços do OHLC, por achar que a ordem executou após a variação de preço. Já no modo tick-a-tick, o mesmo stop pode ser executado corretamente ao analisar os preços intraday, assegurando a aderência à lógica operacional real. Por utilizar uma granularidade mais fina, o modo tick-a-tick tem menor disponibilidade de histórico quando comparado ao OHLC, né? Até porque, imagina, você dentro de um candle você tem milhares de negociação, né? Então eles gravam isso e simulam em cima disso. Isso pode afetar a simulação nos períodos longos. Essa limitação pode ser encontrada ao executar uma estratégia no modo tick-a-tick. Considere a imagem abaixo que ilustra dois candles de alta. Tá? Então temos dois candles de alta, onde a linha verde, tá, representa o movimento real dos preços dentro do candle e o ponto vermelho é o ponto onde uma ordem foi executada. Tá? Então aqui foi executado e aqui foi executado. Aqui temos o OHLC, aqui temos o tick-a-tick. No caso de um backtest enviado uma ordem alguns ticks acima da abertura, né? Então nós temos aqui abertura, máxima, mínima, né? E aqui nesse caso o fechamento é igual à máxima, tá? Porque isso aqui basicamente é um renko, né? No caso do backtest enviado uma ordem alguns ticks acima da abertura, no modo HLC, a ordem só seria executada após o preço atingir a mínima, low e posteriormente alcançar o fechamento close. Já no modo tick-a-tick, a ordem poderia ser executada assim que o preço atinge o nível programado, mesmo antes do candle ser concluído, permitindo, por exemplo, que uma ordem de loss seja disparada antes do fechamento. Então ele está dizendo que no modo HLC, a ordem foi executada aqui, né? Ele foi, o preço abriu, né? Aí ele fez esse movimento aqui, ó, fez a mínima, depois voltou, executou e aí fez o fechamento. No tick-a-tick ele está dizendo que o preço abriu, já executou a ordem, foi lá na mínima e voltou. Então, se você tivesse, por exemplo, o stop aqui, ele teria comprado aqui, né? Ele teria, se você tivesse o stop aqui, por exemplo, ó, ele teria comprado aqui, vindo, estopou você e foi lá. Então, você teria perdido dinheiro. O backtest mostraria isso para você. No HLC, ele está dizendo que ele veio aqui no stop primeiro, né? Então, como você não teria comprado, né? Ele não teria estopado, entrou e saiu. Então, o backtest teria mostrado que você ganhou dinheiro, mas na realidade você teria perdido dinheiro, considerando que o stop teria sido aqui, tá? Isso eu estou inventando neste momento, para você entender a diferença. Então, no modelo OHLC, ele está dizendo para você que é possível que você tenha resultados positivos, sendo que na realidade ele teria te estopado primeiro. Tá? Então, essa é a diferença do OHLC para o tick-a-tick. E também agora, nos próximos módulos que nós vamos codar, vamos de fato executar e criar novas estratégias, tá? A gente vai aí entender também como poder programar OHLC e tick-a-tick, tá certo? Então, desejo a você paz e prosperidade. Até o próximo vídeo.